Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o frequente Rodrigo Ferreira e estou aqui com a Relacionamento Rebeca Maia. Oi, gente, agora sim, relacionamento. Tá até de azulzinho, ó, em homenagem ao relacionamento. Comemorar, viu? Comemorar o top 1 de 2023. Muito bom. E ela que usou muito os seus talentos em 2023, Margarida Dias. E aí, Margarida? Olá a todos, olá Rodrigo, olá Rebeca. Usou muito os seus talentos esse ano, Margarida? Por acaso, na reflexão rápida que fiz, acho que alguns eu limei em vez de... A forma como usar tornou-se diferente. Acho que foi mais isso que aconteceu este ano. Muito bom. Eu também, esse ano também eu vou mais ou menos nessa linha aí sua. Foi um ano bem atípico para mim. Bom, a gente vai falar disso daqui a pouco. O importante é agradecer a sua presença aqui, ouvindo esse podcast, ouvindo mais esse episódio do Talentos para o Sucesso. Lembrando que se você está chegando aqui pela primeira vez, você deve nos seguir, clicar aí no botão de seguir, de follow, de inscrever-se, dependendo de onde você está. Se você estiver no YouTube ou no Spotify, você vai ter caminhos diferentes para nos seguir. Mas é importante que você nos siga, porque assim você vai receber todos os episódios que a gente publicar aqui, por exemplo, em 2024. E assim você vai saber como usar os seus talentos de maneira produtiva em 2024. Também é importante que, se você já nos segue, ou mesmo que tenha começado a seguir agora, que você nos compartilhe, porque a gente gosta de ser ouvido por outras pessoas e levar para outras pessoas informações aqui de como as pessoas podem usar os seus talentos e colher frutos disso, né? E se você já nos segue, já gosta da gente, tá, por exemplo, naquele grupo grande de ouvintes que o Spotify apontou como sendo, tendo o Talentos para o Sucesso como podcast número 1 na sua lista de podcasts, ou entre os top 5, ou entre os top 10, vale a pena considerar nos apoiar lá no apoia.se/TPS, onde você pode, além de garantir a existência aqui do Talentos para o Sucesso, você pode também pedir temas, escolher o que você quer ouvir, pedir para a gente falar sobre o teu relatório de talentos, pedir para a gente falar sobre um tema de talentos específico, enfim. Você tem direito ao que eu chamo de fura-fila, porque você fura a fila de temas e escolhe o tema que você quer que a gente trate aqui. Então, tem um QR Code aí na tela em algum lugar que você pode apontar a câmera do seu celular e ser levado lá para a nossa página do Apoia-se, ou então você pode clicar na descrição desse episódio aí embaixo e você vai ver ali o link apoia.se/TPS, ou digitar esse link no teu navegador, você vai cair lá na nossa página do Apoia-se e vai entender melhor lá o que é esse apoio. Eu queria desafiar todo mundo que está ouvindo a gente a agora entrar na página do Apoia-se, tá? E ver o que tem lá. Depois você decide se você quer ou não apoiar. Mas o desafio agora é que você entre lá e veja a nossa página de apoiadores. Bom, colocado todas essas informações aí, hoje a gente vai falar de fazer um recap, uma retrospectiva aqui de 2023, para a gente falar sobre como que nós usamos os nossos temas de talentos esse ano. Mas para isso, a gente vai usar como gancho e como chamada aqui para esse papo uma postagem recente da Gallup lá no LinkedIn, né, do perfil, na página ou do perfil, deixa eu ver, é uma página. Na página do Clifton Strengths, lá dentro do LinkedIn, onde foi postado a frequência dos temas de talento de 2023. O que é isso? As pessoas em 2023 fizeram o assessment, fizeram o Clifton Strengths, que você provavelmente já fez. Se não fez, vale muito a pena fazer. E aí,
a Gallup vai coletando esses resultados desses assessments e vai catalogando, ranqueando os talentos que aparecem mais, os temas de talentos que aparecem mais. E aí ela tem uma relação disso no decorrer do tempo, mas ela publicou agora, essa semana, o resultado dela de 2023, ou seja, o ranking dos talentos que aparecem mais nos relatórios das pessoas que fizeram o Clifton Strengths em 2023. E o que é legal é que se a gente comparar com o que era conhecido já como os talentos mais frequentes da história, no decorrer dos anos, né, de todo mundo que fez o relatório, a gente tem algumas mudanças, uma delas muito interessante. E é disso que a gente vai falar e como é que isso impacta de fato nas pessoas, né? Para a gente começar a entender isso, a entender esse impacto, eu queria entender de vocês, meninas, como é que vocês enxergam o ato de entender a frequência dos temas, seja para um coach, saber que temas que aparecem mais, tal, seja para um líder, saber quais os temas que aparecem mais do time dele e de repente fazer essa mesma pesquisa que a Gallup está fazendo dentro do time dele, mas também ter a consciência do que é mais frequente no mundo, nas pessoas de modo geral. Como é que isso impacta os vários possíveis personagens aí do mundo corporativo e também fora do mundo corporativo? Como é que vocês enxergam isso? Bom, quando eu vi a postagem, né, eu lembrei muito do processo para líderes, né? Então, quando eu trabalho no processo para equipes, né, principalmente para a metodologia dos pontos fortes numa equipe, eu sempre levo esse processo de frequência. Então, quando eu vi o resultado, né, o primeiro pensamento foi: qual a importância disso, né? E aí eu me conectei muito com o que eu faço quando eu trabalho com a metodologia dos pontos fortes para a equipe, né? A importância disso para um gestor. Inclusive para entender para a própria equipe, né? É muito importante, né? Tanto para o gestor quanto também para a própria equipe, né? Saber qual é o talento mais frequente, qual é o talento, inclusive, que não tem ali. Então, o que é que a gente tem que buscar de parceria, inclusive com outros setores. Então, eu sempre busco trazer essa perspectiva, tanto do DNA da própria equipe, então qual é o DNA geral daquela equipe, quanto também quais são os talentos mais frequentes. E a gente percebe, né? A gente que trabalha com o coach, que trabalha com treinamento baseado em pontos fortes, a gente percebe que a própria equipe ali muda de acordo com a frequência do talento. Não sei se vocês É percebem verdade. na prática. Sim, sim. E eu percebo muito isso. Às vezes, quando eu estou trabalhando com duas equipes ao mesmo tempo, eu percebo nitidamente, de acordo com a frequência do talento, como muda a dinâmica, inclusive, do treinamento. É, Então, sim. isso muda também a dinâmica de trabalho. Então, por isso que eu vejo que é muito importante a gente entender a frequência, tanto o mais frequente quanto o menos frequente, para a gente entender também como é que a gente trata em termos de engajamento, em termos de motivação daquele time, em termos de desafios, como é que você desafia aquele time, como é que você engaja ele para novas mudanças. Então, isso é bem importante para que a gente traga esse viés aí, principalmente para o gestor, mas também para a equipe. Eu assino por baixo aqui tudo o que a Rebeca disse. É isso, e também enquanto coach, ao olhar para uma grade, perceber que tipo de treinamento é que aquela equipa vai beneficiar mais, preferir até um mais dinâmico, dar mais tempo para pensar ou não. Neste caso, destes top 5, há aqui uma dominância de execução, se calhar mais exercícios, né? É engraçado, ou seja, é muito útil nesse sentido. Agora, eu confesso, eu não sei como é que é para vocês, mas eu confesso que esta postagem para mim, ou seja, quais são os mais frequentes de 2023, eu vejo mais como uma curiosidade interessante do que outra coisa, não é? Ou seja, pode no máximo pôr-nos numa postura em que estamos à espera que a maioria das pessoas tenha aqueles comportamentos ou aquelas preferências de acordo com estes top 5, mas anual é muito. Eu ainda tentei pensar por geração, era engraçado termos esses resultados, mas nós não fazemos ideia da idade das pessoas que fizeram este ano, não é? Exato. Eu acho que eu concordo plenamente com você. Na própria postagem da Gallup, tem muitas pessoas levantando hipóteses. Será que é isso? Será que é aquilo? Tal.
E a grande verdade, isso é uma coisa muito interessante da Gallup, que pelo menos eu acho muito interessante, mas que frustra algumas pessoas, que é o seguinte: a Gallup nem sempre tem a intenção de explicar os dados. Ela tem a intenção de levantar os dados, né? Então, é muito legal que nessa minha experiência treinando empresas com cursos diversos relacionados aos talentos, muitas vezes eu recebi perguntas do tipo: ah, mas por que que esse tema aparece mais? Será que é por tal coisa? Será que é por, né? E aí as pessoas esperam uma resposta, né? As pessoas esperam que você diga: olha, é porque nós pesquisamos e descobrimos que a nova geração e não sei o que, tá? E aí de repente eu viro e falo: não fazemos a mínima ideia, né? E tem coisas assim, por exemplo, quando durante a pandemia a Gallup levantou 4 necessidades dos liderados, né, e apontou isso, e eu levei isso para algumas empresas, muitas vezes nessas empresas as pessoas me perguntaram: mas por que essas 4? Né? E aí eles esperam uma resposta que tenha algum embasamento lógico ou qualquer coisa do tipo. E aí quando eu digo: olha, porque perguntou-se e as pessoas responderam, e aí juntando, filtrando e analisando todas as respostas, essas são as 4 mais frequentes. Mas será que tem a ver com a pandemia? Não sei. Será que tem a ver com. Não sei. Né? A Gallup nem sempre tem a intenção de explicar. Então concordo plenamente com você. Eu acho que, por exemplo, eu tendo a acreditar que a relação é inversa, ou seja, eu tendo a acreditar mais que o assessment atraia mais pessoas de um determinado tipo do que existe um motivo, sei lá, holístico, um motivo no mundo que leve a ter mais pessoas com determinados talentos. Eu acho que não, mas também é só um achômetro, né? É só o que eu acho, porque como é que eu vou saber? Né? E Não dá ainda para há saber. outra questão, não é? Há uma tendência, e acho que até já foi a ti, Rodrigo, que eu vi a falar sobre isto, principalmente quando é dentro de uma empresa, não foi a própria pessoa a decidir fazer o assessment, pode haver uma tendência a responder aquilo que achamos que é o certo e não a minha própria tendência, não é? Exato. Então, quer dizer, se você está dentro de uma empresa, ó, isso que você colocou é muito importante, porque se eu vou tomar decisões, aqui não falando dessa, especificamente da pesquisa da Gallup, né? Mas se eu, como disse a Beca, se eu vou usar uma busca por uma frequência de temas para entender como lidar com uma equipe, eu preciso saber se essa equipe foi honesta na hora de responder o assessment. Aí, quem está ouvindo pode pensar, mas por que, que alguém não seria honesto? Pô, eu já encontrei muitas pessoas na minha experiência que disseram: ó, eu vou ter que fazer de novo, porque eu achei que estava sendo avaliado ou avaliada, e aí eu respondi o que eu achei que o meu gerente queria que eu dissesse. Então, é importante para o gerente que ele saiba como pedir para que as pessoas façam o assessment, porque senão a resposta pode estar completamente enviesada, né? Eu gosto até nessa linha que vocês trouxeram de sempre trazer essa orientação, tanto para o gestor, que vai liberar o assessment, né? Ou às vezes é o RH que vai liberar, então tem uma orientação, sabe? Inclusive eu fiz uma orientação, né? Até para um exemplo, porque realmente para vir o mais natural, né? Inclusive eu falo justamente isso, responda com a primeira resposta que vem na sua cabeça. Então algumas orientações para que realmente seja um momento de autoconhecimento mesmo, porque senão a ferramenta acaba Sim, sendo validada, né? Então, essa forma de convite também influencia. Se é um convite que está mais ligado ao controle e gera medo, ou se é um convite para que a gente descubra junto, inclusive, de como potencializar aquele resultado juntos. Então, faz muita diferença a forma de convidar. Eu concordo. acho que qualquer treinamento, né, para qualquer processo de desenvolvimento, a forma de convite, ela influencia muito na forma também como as pessoas vão chegar. Concordo. Eu, inclusive, há uns tempos para cá comecei a adotar fazer um kick-off de um Ah, projeto, legal, sim. nem que seja 30 minutos online para, mesmo que o resto seja tudo presencial, normalmente há um kick-off para poder explicar a metodologia, o que é suposto, além das instruções estarem lá com esse pedido.
reforçado. Mas é engraçado porque às vezes eu também noto essa dificuldade do líder. Ainda hoje, alguém que curiosamente tem 4 dos top 5 mais frequentes deste ano, Ahm, quando estávamos a fazer um processo individual de liderança e agora vamos passar para a equipa, e foi o próprio líder quem me pediu como é que eu comunico isto, como é que eu explico agora. Eu não os vou tirar assim para um assessment. E aí é que eu entrei a dizer: fazemos um kick-off e fica tudo alinhado, toda a gente junta. E aí tem uma coisa também que me ocorreu enquanto vocês falavam, que é a forma como se pede é importante e o momento em que você está fazendo isso também. Por quê? Por exemplo, imagina que teve um momento ali de avaliação de desempenho ou de medição de resultados e todo mundo foi mal, ou a maioria foi mal. Aí o RH chega e fala assim: olha, gente, então agora nós vamos fazer um assessment. Cara, é muito provável que as pessoas pensem, estão medindo quem vai ficar, quem não vai, né? Ou você teve um corte de pessoas de um determinado departamento, lá, sei lá, a área comercial cortou 20% dos trabalhadores, dos postos de trabalho. Aí, no dia seguinte, o RH fala para um outro departamento, sei lá, o marketing, olha, pessoal, a gente vai precisar que vocês façam um assessment. Então, também pode correr o risco de que eles pensem, vai ter o corte aqui também, estão fazendo alguma coisa para decidir quem fica e quem vai, né? E tem um cuidado aí nesses casos, que é nem sempre dizer para as pessoas que o assessment não vai avaliá-los vai fazer com que eles acreditem que o assessment não vai avaliá-los, né? Então, talvez nesses casos vale a pena você mostrar o teu, olha aqui como é o meu resultado, né? Olha como é o meu relatório, porque daí as pessoas veem o que tem ali e entendem que não tem ali quem vai ficar, quem vai sair, porque tem muita gente que acha que vai fazer o assessment, no final vai aparecer um carimbo, assim, demitido, contratado, né? E então você mostra, olha aqui como é, mostra, faz um kick-off mostrando, contando o que vai ser o processo de desenvolvimento, porque senão pode correr o risco mesmo de sair enviesado o resultado, né? Tem uma coisa que ainda no que você falou, Margarida, que eu acho legal, é que eu concordo que é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, mas eu tendo a achar que o que aparece em primeiro e o que aparece em último tem algum significado. Ou pelo menos assim, o que aparece em primeiros e últimos talvez tenha algum significado, ou melhor, não um significado, mas sirva um pouco mais como direcionamento. Principalmente também quando isso reforça o que a gente já está acostumado. Por exemplo, vou explicar aqui. Nesses relatórios de 2023, a realização ficou em terceiro e o que menos apareceu entre os primeiros foi comando. E a gente sabe que no decorrer da história, realização tem sido normalmente o primeiro que mais aparece e comando junto com autoafirmação tem sido os dois temas que menos aparecem, que estão sempre lá em último, né? Então eu acho que esse pode ser útil, essa informação que a Gallup publica, mas no sentido de mostrar, olha, existe uma consistência do que a gente tem visto no decorrer do tempo e o que a gente viu esse ano. Então eu acho que, para mim, menos chamou atenção a mudança da ordem, por exemplo, o relacionamento aparecer em primeiro como tema que mais apareceu nos relatórios, e o realização em terceiro. Isso me chama menos atenção, que é o que chamou a atenção de muita gente no post, por incrível que pareça. E a mim me chama mais atenção o fato de que o realização está ali, por exemplo. Né? Me surpreenderia, exato, me surpreenderia negativamente se, por exemplo, realização não tivesse ali ou tivesse ficado entre os últimos, porque aí não é esperado em estatística que uma coisa mude tanto se eu estou medindo a mesma coisa. Aí a gente teria que questionar a ferramenta a régua que está sendo usada para medir.
né? Então, isso me chamou muita atenção. Uma consistência, por mais que com uma mudança na ordem, mas uma consistência do que a gente vem percebendo no decorrer do tempo com essa ferramenta, né? Sim, dá uma segurança, não é? Exato. Outra coisa que você falando aí me trouxe também, a gente tem visto o assessment sendo utilizado muito em organizações, né? Então, dentro de empresas, dentro de equipes, e você vê o relacionamento, né, sendo trazido como primeiro, me chama a atenção diante do que a gente tem discutido, inclusive, de cultura de confiança dentro das empresas, né? Que é necessário e a própria Gallup traz, né? Se você tem um processo de engajamento, se você tem um melhor amigo no trabalho, se você tem uma equipe ali que você se relaciona. Então, a gente vê também esse aspecto que não pode ser desconsiderado, que é a parte relacional dentro de uma equipe, né? Por mais que não esteja ali no primeiro, mas é importante também, né, trazer esse processo, né, para o ambiente de trabalho, inclusive. E não me surpreende ter um learner, né? Um estudioso ali entre os 5 Sim, primeiros. sim, É isso que eu falei. Eu acho que isso atrai mais um tipo de pessoas e aí isso. sobe um Óbvio. talento que tem a ver com aquilo, né? E só outra curiosidade que faz todo sentido que seja assim é que todos os 5 são pares prováveis, Ah, segundo a Gallup. interessante. Interessante, não tinha me atentado para isso. Explica para quem não conhece o que são pares prováveis, pares improváveis. Ou seja, segundo os dados que a Gallup tem acerca de quem já fez este assessment, eles conseguem perceber quem tem um determinado tema nos top 5, qual a probabilidade de ter qualquer um dos outros temas. E daí nasceu os pares mais prováveis e os pares improváveis, né? Alguns até com zero probabilidade de estarem no mesmo, juntos nos top 5. E eu reparei quando vi aqui o tema que logo relacionamento é muito provável que tenha responsabilidade, responsabilidade é muito provável que tenha realização, é o mais provável, Uhum, a própria legal. realização é muito provável que tenha um estudioso e depois também temos a restauração que tem muito alta probabilidade de ter responsabilidade. Ou seja, os 5 estão Interessantíssimo isso. conectados. É, eu não tinha me atentado. E olha que legal, eu tenho relacionamento, eu tenho entre os meus dominantes, né? Eu tenho relacionamento, eu tenho responsabilidade, eu tenho realização, eu tenho learner, estudioso, e eu tenho restauração. E desses 5, o único que não está entre os 10 primeiros meus é o responsabilidade, que é o 12, onde eu corto os meus talentos dominantes. Então, os 5 estão dentro do meu relatório. Não estou dizendo aqui que eu sou. Olha como eu sou legal, eu tenho 5, não. Mas como mostra esse lance dos pares prováveis. Né? Eu não tenho só um deles e os outros não aparecem. Eles estão realmente muito juntos ali no meu relatório. Né? Sim, por acaso eu sou o oposto. Eu tenho Você não tem nenhum. relacionamento, só relacionamento em segundo, e depois nenhum dos outros 4 está sequer nos top 10. O que também prova a tese, né? Quer dizer, não Exatamente. tem um, não tem quase nenhum, né? Então, enfim. E você, Beca, tem esses aí entre os primeiros teus aí? Entre os top 10 eu tenho 3 deles, né? Que é o relacionamento, o responsabilidade e realização. Só para uma curiosidade, antes da gente entrar em como é que nós usamos os nossos talentos, existe um site que eu quero recomendar aqui, dentro dessa linha de curiosidades, apenas curiosidades. Existe um site onde você encontra o teu gêmeo de talentos. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários desse episódio. É um site que chama Releasing Strengths, e lá dentro tem uma ferramenta que chama Strengths Twins. Você entra lá, você se cadastra, é de graça, mas você se cadastra lá e coloca os teus top 5. E aí ele procura se existe alguém no mundo que já tenha se cadastrado, obviamente, no site, e que tenha os mesmos 5 que você na mesma ordem, ou 2, ou 3, ou 4, tá? E aí ele te manda depois um relatório, olha, encontramos aqui uma pessoa que tenha os mesmos talentos, seja teu gêmeo de talento. E aí é interessante que, de novo, para que serve isso? Para nada, né? Mas é uma curiosidade legal, tanto não serve para nada que, por exemplo, eu me cadastrei lá e ele disse que eu não tenho nenhum gêmeo de talento no mundo. Por mais que eu não conheça uma pessoa que tenha os mesmos 5 que eu na mesma ordem,
e é isso que ele busca. O Yuri da Inner, por exemplo, tem, dos meus 5, ele tem 4 entre os 5 primeiros dele. Só que não na mesma ordem. Qual a vantagem ou desvantagem de estar na mesma ordem? Nenhuma. A gente se parece pra caramba, eu e Yuri, no sentido de que a gente tem esses talentos e pensa mais ou menos do mesmo jeito. Agora, o fato apenas de não estar na mesma ordem os 5 primeiros cai naquela estatística que a Gallup tem de que existe uma chance em 33 milhões de que você encontre alguém que tem os 5 primeiros talentos iguais aos seus. Né? E como esse dado chama muita atenção, de novo, em termos de curiosidade, já vou mandar mais 2 aqui para vocês. O primeiro é, e a chance de alguém ter os 10 primeiros talentos iguais aos seus e na mesma ordem é de uma pessoa a cada 60 mil vezes a população do planeta Terra. Tá? E a probabilidade de você ter os 34 temas de talentos na mesma ordem, o que só nesse caso te faria ser mais ou menos igual, ainda não seria igual, porque você teria os 34 temas e não os mesmos talentos dentro dos temas, né? É uma probabilidade que tende a nada. Então é um número gigantesco, ou seja, não tem nem na Terra nem em outros planetas habitados essa quantidade de pessoas. E isso, eu acho legal trazer isso, essa história do gêmeo de talento, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma curiosidade, a gente está trazendo essa curiosidade aqui, mas também para você entender o quão único a gente é no mundo e o quanto esse relatório não coloca a gente em caixinhas, mas, pelo contrário, ele mostra pra gente que a única forma da Margarida ser a melhor Margarida Dias do mundo é ela ser quem ela é. Não tem jeito dela tentar ser a Margarida copiando a Rebeca ou copiando o Rodrigo. Não vai ter sucesso. Só me lembrei de um pormenor que é nestes top 5 mais frequentes deste ano, não vemos nenhum tema de talento do domínio de influência. E muitas vezes, quando vemos top 5 aparecem assim, as pessoas trazem a pergunta: então isso quer dizer que eu não sei influenciar pessoas? E para mim, pelo menos 2 destes 5 são dos que mais influência têm dos 34 até, que é a responsabilidade e o relacionamento. Ambos trazem muita confiança de maneira diferente, então combinados é uma explosão de confiança, não é? Os 2 combinados. E isso é uma das grandes formas de influenciarmos outras pessoas. Ah, eu costumo trazer no sentido de a diferença é que muitas vezes esses comportamentos não existem para ou com a motivação de ter essa influência noutros, ou seja, é mais uma consequência do que uma intenção, e, e que não é também a forma de influenciar os outros que é necessariamente isso que vai levar aquelas pessoas ao sucesso, não é? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que a pergunta certa não é se eu influencio ou não, se eu me relaciono ou não. E talvez nem a primeira pergunta seja como, né, influenciar ou como me relacionar. Que sim, é uma pergunta importante, mas eu acho que a primeira pergunta útil é como que eu influenciei pessoas no passado? Como que eu me relacionei no passado? Como que eu aprendi no passado? Como que eu executei coisas no passado? Quer dizer, todo mundo fez essas 4 coisas no passado. E aí eu acho que o primeiro passo, né, a melhor pergunta, eu sempre falo isso para as pessoas, é muito comum quem, por exemplo, aconteceu recentemente, uma pessoa chegou até mim com um relatório onde entre os 10 primeiros ele tinha 6 de relacionamento, e nenhum de influência nem de execução. Tá? Era relacionamento e pensamento estratégico. E aí a pergunta imediata foi: e como é que eu faço para executar? Eu preciso executar, como é que eu faço? Aí quando acontece isso, eu sempre digo: não, essa não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é como eu executei. Você está aqui, esse cara deve ter uns 40 anos, você está aqui há 40 anos nesse planeta fazendo coisas. Como é que você fez? Né? E aí entender isso
vai te ajudar a entender como que você, mesmo não tendo talentos de um determinado domínio, fez aquilo que o domínio demanda. Aí é só pensar como fazer de novo, né? Como repetir isso. Então, muito importante isso que você colocou. Quando a gente olha para esses temas, uma das coisas que Beck e eu estávamos conversando aqui nos bastidores é lá na postagem da página do Clifton Strengths, a Gallup diz o seguinte, né? Ela conta que as pessoas, durante o ano de 2023, as pessoas descobriram os seus talentos, né? E hoje a gente tem 31, mais ou menos 31 milhões de pessoas que já fizeram o Clifton Strengths e já descobriram quais são os seus talentos, né? E aí ela conta que o talento que apareceu mais vezes foi o relacionamento, o que apareceu menos foi o comando. Só que aí a Gallup faz uma pergunta, né, que é como você tem usado ou usou, né, os seus talentos no ano de 2023. E essa pergunta ela tem vários motivos para ser feita, mas tem um motivo que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: a gente tende, pelo menos a maior parte das pessoas, né, principalmente no mundo corporativo, a gente tende a ser muito bom em definir metas, mas não tão bom assim em medir o resultado, em aprender com a medição do resultado. Então, veja, é mais comum você encontrar nas empresas uma reunião no começo do ano para definir metas do que uma reunião no final do ano para medir resultado e aprender com o que aconteceu, né? Só que aprender com o que aconteceu é fundamental para que você defina metas para o próximo ano, né? Talvez, eu costumo dizer também que meta é feita para não ser batida, porque senão não era meta, era previsão, né? Era mãe de Ná, que no Brasil, Margarida, a gente tinha uma vidente muito famosa chamada Mãe de Ná, e então aí é Mãe de Ná, aí não, vai acontecer tal coisa. Não, a meta é feita para errar, só que você tenta errar menos, né? Errar o mínimo possível. Consequentemente, a distância entre o que você atingiu e o que você tinha previsto, essa diferença é o aprendizado. O que eu aprendi durante esse ano que me faz compreender esse não atingimento, e aí eu considero isso no próximo planejamento do próximo período para fazer um planejamento onde eu acerte mais ou erre menos. Eu gosto de dizer sempre erre menos para não frustrar, porque tem gente que não define metas porque ele fala, eu vou errar mesmo. Sim, essa é a intenção. Você vai errar, só que você tem que tentar errar cada vez menos. Eu costumo dizer que a meta serve só para dar uma direção e ajudar-nos a definir o plano mais eficiente possível. Ou seja, porque isso é que vai nos obrigar não só, lá está, a aprender porque é que esse plano não foi suficiente, se não foi, mas também a crescer de alguma forma enquanto o executamos. É só uma desculpa para termos o plano mais eficiente possível, com Exato, uma maravilha. direção. E a meta correta, né? Eu costumo dizer sempre, assim, quando eu vou conduzir planejamento estratégico, duas coisas, assim, que eu trouxe, que eu acho que é bem importante, né? E que a gente está discutindo aqui, que uma é a gente começar pela celebração. Né, alguns episódios a gente já falou sobre isso, né? Então a gente começa celebrando. Então, pensaria até nessa pergunta, assim, quais foram os talentos que te trouxeram algum sucesso esse ano, trouxeram algum resultado, alguma vitória, uma pequena vitória, e às vezes a gente não celebra, às vezes a gente conquista, que é o que o Rodrigo trouxe, né? Às vezes a gente não mede, não sabe que a gente alcançou, e a gente estabelece alguns alvos, às vezes a gente supera aquele alvo e a gente não para simplesmente celebrar aquele resultado e celebrar o que a gente conquistou. Então, eu vejo sempre, quando eu começo qualquer planejamento estratégico, eu digo, vamos celebrar primeiro? Então, acho que é o primeiro movimento. E, pasme, a maioria das equipes, ou empresas, ou empreendedores, ou pessoas que eu conduzo o planejamento estratégico não pararam para celebrar durante o ano. Ótimo, Isso ótimo. é um ponto, né, bem importante para a gente refletir e fazer diferente a partir de agora, né? Então, o quanto a gente pode não só esperar o final do ano, mas enquanto a gente está fazendo o nosso ano, a gente curtir a jornada e a gente celebrar as pequenas vitórias, a gente celebrar ali
pequenos caminhos. Por isso que eu gosto muito de, além da meta, ter os marcos, né? Ter o processo ali menor. Então, qual a escadinha que a gente já pode comemorar cada mês, que a gente pode comemorar. E eu vejo, assim, que a meta, ela precisa ter esse equilíbrio, ser alcançável para não frustrar, porque senão a gente vai para a frustração e a gente larga, né? Se a gente não... A gente Exato. pode ver, se a gente bota uma meta que a gente não alcança, no meio do caminho a gente diz, é melhor não fazer, para eu não ter que fazer tudo, tá? Se eu dizer que eu não alcancei. Então, a tendência humana é largar, se a gente coloca uma meta muito alta. Mas a gente também não ter meta, a gente acaba também podendo cair no processo de não avanço. Ou então de muita direção e a gente não ir para o, né, que a Margarida falou muito bem, assim, de trazer uma direção. Então, se a gente também não estabelece, eu gosto muito do estabelecer meta, porque a gente para um tempo para pensar onde a gente quer chegar, qual o destino. O plano ele pode mudar, mas o destino a gente estabeleceu bem ali, a gente se preocupou bem com o destino que a gente queria alcançar. Inclusive, eu quero lançar um desafio aqui, que é para todo mundo que está ouvindo a gente, eu quero desafiá-los a pegar um papel, escrever seus 5 talentos e colocar na frente um motivo que eu tenho para celebrar desse ano relativo a cada um dos talentos. E se você é nosso apoiador, olha só que legal, eu vou compartilhar lá no Apoia-se uma ferramenta onde você vai colocar os seus talentos e vai colocar ali, você vai ver que tem os talentos, tem a descrição de cada talento e um espaço para você colocar uma pequena vitória ou uma grande vitória desse ano relativa a cada um desses talentos. E quem quiser depois compartilhar aí embaixo nos comentários no YouTube ou na caixa de comentários aí do Spotify, ou até em uma das nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, Talentos para o Sucesso, quiser compartilhar essas vitórias, a gente vai ficar muito feliz de ouvir o que vocês têm feito. Então, concordo plenamente. Eu peco muito nisso, por isso eu criei essa ferramenta, que é eu peco muito em celebrar as vitórias. Então, não podemos cair nesse erro, né? Vamos fazer uma brincadeira rápida, nós três aqui, cada um dizer uma pequena vitória que um dos teus talentos te proporcionou nesse ano de 2023. Eu vou começar, tá? E eu vou, como eu pensei nisso agora, então eu vou olhar de trás para frente e vou puxar algo mais recente, que é o meu talento ativação, que é o meu 6º talento, que durante as últimas semanas aí desse mês, né, do último mês e desse mês agora, eu tenho enfrentado uns desafios muito grandes na minha vida pessoal e quando eu me senti com motivos ou até pressionado a encolher, a desistir, a ficar mal e tudo mais, o meu talento ativação é o que me move a dizer, vai lá, faz alguma coisa, começa, né? É a fagulha, eu adoro essa expressão da Gallup, eu sinto dentro de mim essa fagulha do ativação, então uma pequena realização, não tão pequena assim, do meu talento ativação nesse ano de 2023 foi me manter, como diria a Dory, continuando a nadar. Continue a nadar, né? Então, quem me manteve continuando a nadar aí foi meu talento ativação, que é meu 6º talento. Uau, tô pensando aqui, esse ano foi ano de muita conquista para mim, assim, tenho muito a agradecer. E uma das maiores conquistas foi o meu processo de maternidade, né? Então, e unir esse processo ao meu processo também de trabalho, que é muito importante para mim, sabe? Eu não me vejo sem contribuir com o mundo, né? E contribuir com a minha família também. Então, unir esses dois, né, da maternidade, mas também aliar ao meu processo também de trabalho, foi um desafio esse ano. E assim, eu celebro nesse final de ano ter conseguido, né? Minha filhinha está completando quase 10 meses, né? E ter conseguido isso de forma plena, assim, ter curtido o momento com ela, ter aproveitado e realmente, assim, ter acompanhado o desenvolvimento dela, mas ao mesmo tempo não ter deixado de fazer o que eu gosto também de contribuir em termos de trabalho.
Então, consegui conciliar muito bem em termos de tempo, né? Os meus projetos principais, fazer boas escolhas também, como eu tenho responsabilidade de realização juntos e relacionamento, então é realmente às vezes difícil dizer não para algum projeto, mas eu consegui dizer não para alguns projetos que faziam sentido naquele momento, dizer sim para os que faziam sentido. Então, isso foi uma grande vitória assim para mim e eu usei muito o meu estratégico para isso. Usei muito o meu olhando para o que realmente fazia sentido, fazia realmente o que importava, o que, é que tinha a ver com os meus valores. Então, estou me sentindo bem realizada esse ano, com muitas conquistas em relação ao trabalho, mas também em relação ao... Olha, o que mais me ocorreu assim de impactante foi que eu reparei que fui dando sempre mais atenção aos meus top 4 e o quinto ficava assim meio ali de lado, que é excelência. E acho que foi mesmo a forma como eu percepcionei no dia a dia, ou seja, durante muito tempo eu tinha só algumas pistas de como realmente ele estava lá, mais até do passado, comportamentos meus, que era evidente que a excelência estava lá, mas eu não o conseguia ver no meu dia a dia. Ou seja, para mim era estranho ele estar em quinto, parecia que o sexto aparecia mais. Até que ficou muito claro para mim que era um diálogo mental constante da minha excelência, principalmente, sei lá, depois de dar uma sessão a uma equipa inteira. A excelência a seguir começava a debitar tudo aquilo que eu não disse, que não fiz, que podia ter feito melhor. Então, como eu comecei a identificá-la, eu usei um truque. Eu gosto de imaginar os top 5 como as figurinhas das emoções do filme Ah, Inside Out, Inside Out, de- ou Divertidamente no divertidamente, Brasil. exatamente, Aham. divertidamente. Ou seja, eu comecei a ter um relacionamento com a minha excelência. Ou seja, quando ela vinha falar comigo, eu comecei a dizer: calma, eu não, eu só falo contigo com o desenvolvimento também aqui na mesa, que é o meu quarto, que é muito mais paciente, mais tranquilo. Então eu só quero falar com um quando o outro também estiver. Então foi quase como se eu tivesse educado a minha excelência, no sentido de eu quero ouvir o que tu tens para me dizer, porque eu sei que é importante, então eu vou deixar esse tempo para fazer essa reflexão, mas eu quero que essa conversa seja tida com respeito e não como uma tirana que estava dentro da minha mente a fazer-me sentir mal pelo meu trabalho, a não me permitir muitas vezes celebrar. Tinha feedback do cliente, às vezes de parceiros, quando tinha sido feito em parceria, e mesmo assim parecia que era mais alta a voz da excelência do que aquilo que faltou. E quando eu consegui, o que eu acho que aconteceu este ano foi eu passei a ter uma relação diferente, mas sem a desligar. Continuo a utilizá-la, mas de uma forma muito mais hum, intencional, no fundo, não é? Com a intenção dela me poder ajudar em vez de me castigar, vamos dizer assim, diariamente. Muito bom, muito bom. Então, tá aí exemplos para você que está nos ouvindo do que você pode contar para gente aí no na nossa caixa de comentários aí sobre como que você pode celebrar um ou mais dos seus talentos aí em 2023. Muito bem, então com isso a gente encerra esse episódio que é o último episódio de 2023. Agora a gente vai tirar umas pequenas fériasinhas, uma pausazinha de 2 semanas. É só para vocês ficarem com saudade, né, Rô? É para ficar com saudade, uma saudadezinha pequena, mas vai ficar. Além do que vai ser, você vai estar no Natal, que é dia 25, 26 ali, né, dia 26 de dezembro, e você vai estar nas festas de Ano Novo no dia 2. Então, a gente também. Então, a gente não vai estar aqui com você nesses dias, mas no dia 9 de janeiro a gente volta com o próximo episódio. Sugestão minha que eu quero dar para vocês é: se sentirem muita falta da gente, pega aqueles principais episódios que você curtiu durante o ano e ouve de novo, né? A gente fez um episódio que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, que é onde eu, Rebeca e Marcelo, nós escolhemos os melhores episódios até aquele momento
do Talentos para o Sucesso, quem sabe você escolhe agora aí os teus episódios favoritos, coloca aí nos comentários, manda pra gente lá no Instagram, e quem sabe a gente voltando em janeiro, no dia 9, a gente não faz um episódio para vocês sobre os top 10 episódios que vocês curtiram ouvir nessas 2 semanas que a gente vai estar descansando. A gente vai estar descansando, mas carregando pedra, tá? Porque a gente vai estar nas redes sociais, recebendo comentários de vocês, a gente vai estar acompanhando o que vocês curtiram, não curtiram, feedback e tudo mais durante essas 2 semanas, mas a gente volta a se falar então no dia 9 de janeiro. E com isso eu deixo os meus desejos de Feliz Natal, que você tenha um Natal excelente, tenha um ano de 2024 melhor ainda do que foi 2023 para você, com muita realização e principalmente com muito uso dos seus talentos. E deixo um beijo. Boas festas a todos. Aí com calor, aqui com frio. Boa. Que inveja. Boas festas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Aproveitem para estar com a família, estar com quem você gosta, com amigos, e celebrem muito. Nada de cobrança. A gente tem um novo ano que a gente pode fazer muito mais e repetir também o que a gente fez de muito positivo, mas celebre. Não deixe de tirar um tempo aí no final do ano para celebrar. Eu estarei celebrando, o Rô também, Margarida também. A gente vai tirar pelo menos um tempinho para celebrar. E exatamente. Também a celebrar o que você usou dos seus talentos. Então, fica esse episódio aí para você poder celebrar e que em 2024 você use muito mais os seus talentos também. E quem sabe, no começo de janeiro, a gente faça e traga aqui para vocês um episódio com o outro lado da moeda. Agora que você já comemorou, quem sabe em 2024, no comecinho do ano, a gente traga para vocês um episódio sobre como definir as suas metas para o ano de 2024 e como conectar os seus talentos com essas metas que vocês vão definir, né? Então, um beijo para vocês. Enquanto isso, o editor sobe o Jingle Bell aí. E beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom ano. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.